Mudança faz parte da essência da vida. Mas na velocidade e na intensidade em que acontece nos dias de hoje, torna a nossa existência mais desafiadora. Seres humanos e tecnologia evoluem continuamente, transformando-se mutuamente. Hoje, esta relação se tornou simbiótica, há benefícios e ameaças. O amanhã ainda pertence aos humanos? Quais serão os desafios e as possibilidades deste futuro já tão presente no nosso presente? Futuros humanos e humanos futuros. Tema desta série do Café Filosófico. A inteligência artificial está entre nós. Evidente ou invisível, ela veio para ficar e caminhar conosco. Só que aparentemente ela segue muito mais à nossa frente. Fica difícil acompanhar. Para onde ela está indo? Para onde ela vai nos levar ou nós a levaremos? Afinal, quem controla quem? E mais, quando a inteligência humana desenvolve uma tecnologia para determinado fim, que garantias temos de que ela não será utilizada também para outros propósitos? Indiscutivelmente, moral e ética de inteligência artificial é um dos grandes desafios do presente para que a gente se prepare para o futuro, para que a gente pavimente esse caminho humano, ético, sustentável para o futuro. E aí eu queria ouvir de você como que a gente pode, a sua ideia, a sua visão de como que a gente pode, como sociedade, vencer os vieses que a gente tem hoje na direção da construção da inteligência artificial. A gente tem viés a nível de dados, a gente tem viés a nível de algoritmos, de programação e também social. Então, como que você enxerga, que estratégias a gente pode ter para a gente conseguir vencer esses vieses e traçar esse caminho sustentável para a humanidade com as máquinas? Bem, Marta, obrigada pela pergunta. Enorme prazer estar aqui sob sua curadoria. Maravilhoso. Olha, esse é o grande problema, não é? A inteligência artificial me faz lembrar que o fogo aquece e, ao mesmo tempo, queima. Ela tem os riscos. Esses riscos vêm de nós mesmos, humanos. Nós somos contraditórios e paradoxais. Então, essa é a grande preocupação hoje no nível internacional, porque todos os países do mundo estão colocando, não é, nos seus investimentos, tanto a nível econômico, quanto político, quanto cultural, quanto criativo, estão colocando a inteligência artificial como carro-chefe. Ora, se ela entra como carro-chefe, ela tem necessariamente que levar em consideração o desenvolvimento da inteligência artificial, tem que levar em consideração a maneira como ela pode afetar os resultados, os prognósticos, as decisões, né, que são tomadas a nível algorítmico. Não que o algoritmo tenha que ser endemoniado, não é nada disso. Eles são alimentados, eles são, inclusive, treinados por humanos. Então, é uma preocupação internacional e documentos têm surgido como é que a inteligência artificial tem que seguir um caminho de proteção contra a discriminação, contra os vieses. Ora, isso vem sendo chamado, Marta, de ética by design. Então, a preocupação com a ética em todos os estágios do desenvolvimento da IA. Mas eu acho que já qualquer projeto de inteligência artificial que vá ser desenvolvido, ele tem que ter como ponto de partida uma equipe interdisciplinar de especialistas que sejam capazes
de dialogar, de se ouvir e, a partir desse diálogo e dessa escuta um do outro, é que o projeto pode ser planejado e suas etapas devidamente monitoradas. Inclusive, não se pode descartar a necessidade de de uma auditoria antes que aqueles resultados da inteligência artificial comecem a provocar efeitos pragmáticos na realidade. Auditorias são importantíssimas, inclusive na área de educação, onde os aplicativos parecem ser tão benéficos para aquilo que é muito sonhado na educação, que é a aprendizagem personalizada. Não é possível usar qualquer o resultado de qualquer projeto de inteligência artificial que não tenha passado por uma auditoria. O Diogo Chadut Milagres pergunta assim: o que a senhora poderia nos trazer sobre posturas pós-humanistas e reler o presente? O pós-humano e a pós-modernidade, quer dizer, o pós-humano, ele é uma das consequências daquilo que a gente chama de pós-modernidade. Não apenas pelo prefixo pós, mas porque se a gente conhece a fonte primeira em que a palavra pós-moderno apareceu, eu digo fonte primeira, ela apareceu um pouco antes, mas esta foi a fonte que se tornou mais conhecida e que provocou um grande efeito internacional, que é o texto do Lyotard, A Condição Pós-Moderna. O Lyotard, o que ele mostra lá, é a crise das grandes narrativas da modernidade. De fato, as narrativas começaram a se fragmentar até o ponto da gente poder dizer que hoje o que nós temos são micronarrativas. O pós-humano, eu digo que é uma consequência porque a pós-modernidade, como debate internacional, ela explodiu nos anos 80. E isso está também no livro do Lyotard. Quais serão as consequências das novas tecnologias computacionais, cuja raiz já estava nos anos 50, com a cibernética? Quem fala hoje em tecnologias digitais não pode esquecer do advento da cibernética nos anos 50 e daquelas conferências Macy, onde estava sendo gestada uma nova visão da realidade, inseparável da relação entre o humano e o maquínico. Eu não gosto da palavra máquina, porque a gente, quando fala em máquina, lembra lá dos tempos modernos, do filme Tempos Modernos, onde se apertava aparelho, né? Onde se apertava parafuso, mecânico. As máquinas evoluíram, tanto é que o Flusser chama de aparelhos e não de máquinas. Eles foram ficando cada vez mais finos, até o ponto hoje de nós estarmos na inteligência artificial. Então, qual é a relação entre pós-modernidade e pós-humano? O pós-humano significou, naquela época, anos 90, teve um enxame de bibliografia nessa época sobre pós-humano e pós-humanidade, pós-biológico. Os artistas, principalmente, já nos anos 90, houve uma exposição de arte que correu a Europa. Mas naquela época estava muito ligado ao tema do ciborgue, o prolongamento, não é? A extensão, as próteses que estavam se conectando aos nossos corpos. Hoje isso evoluiu, que eu chamo agora de neo-humano. O neo-humano
é porque as extensões que começaram no nível de próteses corporais, hoje são extensões e alargamentos da mente e da cognição humana. Tanto é que muitos autores com os quais eu concordo, a inteligência artificial não devia ser chamada de artificial, porque só chamar de artificial já cria um muro de separação entre o humano, que se quer puramente biológico, e eu estou falando que se quer puramente biológico, porque desde os anos 50, com a revolução da biologia, nós sabemos que a vida é uma questão de código. Então, nós não devíamos chamar de inteligência artificial. Nós devíamos chamar de inteligência estendida, alargada, que não vai roubar a inteligência humana, apenas vai estendê-la para necessidades que são necessidades de urgência. Nós somos hoje 7,5 bilhões de pessoas no globo. Essas pessoas precisam sobreviver, essas pessoas precisam se alimentar, se vestir, e, evidentemente, todas teriam o direito de ter os mesmos recursos que os países avançados têm. Então, inclusive, esse é um lado benéfico da inteligência artificial e daquilo que eu chamo de pós-humanidade. É mostrar para nós, colocar o dedo na ferida, que foi o que essa pandemia fez nas imensas contradições das sociedades do planeta. Isso é o maior desafio que nós temos que superar daqui para o futuro. Uma esperança e uma urgência. No próximo bloco, as próprias mães, os pais, família ficam clicando no celular na frente das crianças, o que traz uma verdadeira dissociação cognitiva. É fato que a internet favorece e facilita muita coisa na nossa vida, tanto pelo acesso a todo tipo de informação, como pela possibilidade de autoformação, por exemplo. Mas é fato também que o ciberespaço é um universo bastante dispersivo, que traz uma difusão indiscriminada de informação e não garante a construção individualizada do conhecimento. o que ele tem de positivo, a oferta desmedida de informação que pode potencializar a aprendizagem, é contrabalançado no outro extremo pela ausência de orientação, cujos efeitos negativos atingem particularmente aprendizes ainda imaturos. Localizar conteúdos nas redes está se tornando cada vez mais refinado. Entretanto, localizar não prescinde da capacidade seletiva, avaliativa e da utilização eficaz dos conteúdos. Angélica Araújo gostaria de saber da senhora sugestões de como nós, professores da educação básica, podemos contribuir para construir uma aprendizagem que considere as questões das fake news, construção de um posicionamento crítico na orientação das redes com os adolescentes, considerando o engessamento do currículo escolar. Nós estamos atravessando um momento que a gente pode chamar de grande ruptura. Estou acabando de ler um livro do Sérgio Abranches, A Era do Imprevisto. Enormes rupturas. Ora, essas rupturas, elas também afetam a educação. A educação tem que se renovar. É urgente. Eu passei a observar muito de perto a maneira como bebês de 1 ano e meio, 2 anos, manipulam o celular. Então, esses bebês, antes de aprender a andar com equilíbrio, eles já estão manipulando
O mundo digital, os sinais, os signos, as pistas, os ícones e índices daquela telinha que o bebê, inclusive, manipula melhor do que a gente, adulto. Aquele dedinho, não é? A maneira como segura. O que importa não é só o controle motor que eles têm, e elas, mas a maneira como vão clicando e com um agenciamento e autonomia. Porque eu cheguei aqui. Não adianta dizer, vamos tirar o celular das crianças. Claro que eu sou contra, evidentemente contrária, a mães que ficam o dia inteiro na frente das crianças, sem parar, continuamente, dando o exemplo errado, ao mesmo tempo que dizem, não, você só tem 2 horas agora no celular, as próprias mães, os pais, família, ficam clicando no celular na frente das crianças, o que traz uma verdadeira dissociação cognitiva. A criança pensa, bom, eu não posso, mas o exemplo que eu estou recebendo é de que eu posso, dissociação cognitiva. Não adianta. O que nós temos que investir é na educação, nas redes, para as redes. Por que eu digo nas redes, para as redes? Para as redes. Como é que as redes se integram dentro de um contexto mais amplo do que as próprias redes? Então, é nesse sentido que eu digo que a educação hoje tem que ser multissetorial. Ela tem que ser multidimensional, multissetorial. Ela, inclusive, educação familiar. Os pais têm que ser educados. A formação dos professores tem que ser investido na formação dos professores. Ao invés de eles reclamarem dos alunos estarem interessados na internet, eles têm que aprender que partido podem tirar das redes em prol da educação. E, por fim, as crianças, elas têm que passar por um processo de aprendizado do significado das redes, do papel que as redes ocupam na nossa vida. Nós temos que começar a escrever histórias infantis sobre isso, para que possa ser cumprida essa função. Nós somos neo-humanos. E a educação, ela tem que se renovar para se adequar a essa nova realidade dos humanos inseparáveis que estamos dessas tecnologias finas, porque são tecnologias da inteligência. Não são as máquinas mecânicas grosseiras da Revolução Industrial. É um outro tipo de dispositivo que hoje estendem nossa capacidade cognitiva. A Marta faz a seguinte pergunta. Nenhuma tecnologia é neutra, correto? Elas são pensadas com algum propósito, mesmo que as pessoas depois a utilizem de maneiras diferentes para os quais foram projetadas. Como poderíamos fazer uma cidade inteligente que fosse mais democrática by design? Como desenvolver plataformas que, como diria Ailton Krenak, ajudem a adiar o fim do mundo by design? A tecnologia é inseparável do humano. Se a gente não pegar este roteiro que vem desde o momento em que o ser humano se adquiriu a posição bípede, liberou a testa para o crescimento do neocórtex, antes da fala, já houve uma cultura mimética, da imitação, e foi dessa cultura que brotou a fala. A fala
é uma tecnologia. Ela não é um mero instrumento. Nenhuma tecnologia é uma mera ferramenta ou um instrumento. A tecnologia ela vai se colando, ela vai se integrando à vida humana. E, inclusive, ela vai se adaptando aos usos humanos. Então, de uma certa forma, o humano ele vai redirecionando pelo uso. Isso está mais do que comprovado. Então, voltando ao meu ponto de partida, vão surgindo tecnologias. A primeira é o aparelho fonador. O Freud diz, o ser humano é um ser desnaturado. Está dentro e fora da natureza. Edgar Morin chama isso do hiato, a brecha antropológica. Nós estamos na natureza. Nós somos seres biológicos que resultam de um processo evolutivo. Mas o aparelho fonador e a articulação da fala, a fala é efêmera. A gente fala. Se não tivesse sido gravado, vocês iam lembrar de tudo que eu estou falando durante algum tempo, algumas semanas. Depois vocês só iam ter lembranças vagas. Então, a gravação para fora do corpo, para que ela possa durar no tempo, já começa com as escritas. Ora, em que ponto chegamos agora? As tecnologias digitais, elas começaram a se desenvolver no pós-guerra. Então, elas foram utilizadas. Hoje, por exemplo, os drones, eles também são utilizados para uma guerra, para a guerra. E erram o alvo, porque a inteligência artificial, ela não é porque ela é artificial, e os algoritmos, etc., não erram. Também erram. Aliás, o ser humano é o animal que mais erra na biosfera. Por isso que o ser humano é criativo. Ele é criativo porque ele tem que corrigir seus erros. Então, a tecnologia digital, ela começou a se desenvolver a partir de um investimento militar. Mas olha o que aconteceu com o desenvolvimento da inteligência artificial, da tecnologia digital, a partir do uso humano. Agora, porque o uso é humano, ele ficou bom? Não. Vamos parar de achar que o humano é bonzinho. O humano é capaz de maldades inacreditáveis. O que nós temos que cultivar, não é? São caminhos éticos. Agora, esses caminhos éticos não são cultivados a partir de lições ou catecismos. Eles têm que ser cultivados através do exemplo. Não existe educação cuja força não venha do exemplo. Então, cidades inteligentes. Aliás, eu fiquei imantada pelo tema num encontro que teve lá na Alemanha, um dos encontros mais importantes do mundo sobre novas mídias. E lá houve uma mesa bastante crítica sobre cidades inteligentes. Não é? Estavam pensando, por exemplo, em cidades como Dubai, onde a inteligência é feita para as classes dominantes, para as elites. A gente tem que pensar no reverso. Quais são os benefícios para o transporte público? Então, já existem projetos absolutamente admiráveis de cidades inteligentes voltadas para o bem comum e, especialmente, para facilitar a vida das pessoas que não pertencem às elites, para as quais a vida é muito fácil. Então, cidades inteligentes, para serem de fato inteligentes, elas têm que estar voltadas para a melhoria da vida
daqueles que, sem a inteligência em todos os tipos de serviços urbanos, não é, que servem à vida, enquanto ela não estiver voltada para facilitar a vida daqueles para os quais a vida é mais dificultosa. Não tenho a menor dúvida. Por isso, volta aqui a ambivalência. Ao mesmo tempo que nós temos essa nítida ambivalência do investimento das cidades inteligentes para elites, nós temos que pensar, especialmente no Brasil, não é? No Brasil, nós temos que pensar quais são os modos de se pavimentar a melhoria da vida cidadã daqueles que têm, dentro da sociedade, uma posição vulnerável. Como ultrapassar essa vulnerabilidade? A gente tem que pôr o dedo nas feridas para que elas doam socialmente. E com a pandemia, acho que eu era uma antes da pandemia e virei outra pessoa depois da pandemia. Porque a pandemia pôs o dedo na ferida do quanto esse país precisa de cidades inteligentes, de meios inteligentes e, evidentemente, de mais justiça social. Quando milhões de usuários fazem milhões de saltos através de milhares de documentos todos os dias, atravessando as arquiteturas líquidas da informação, arquiteturas que são tão fluidas e tão intercomunicantes quanto as sinapses das redes neuronais em nosso cérebro, ocorre uma reviravolta nos modos de representação da realidade e, portanto, nos modos como passamos a conhecer, pensar, sentir e agir. No próximo bloco, nosso psiquismo é um campo de luta. Isso é externalizado para as relações sociais. Com o smartphone na palma da mão e as milhares de possibilidades da conectividade a um universo digital, vamos circulando em múltiplos espaços e processos de mobilidade que se interconectam. E nossa mente biológica ganhou o recurso simbólico de uma memória externa, graças a tecnologias cada vez mais sofisticadas e inteligentes. Mas como diz Lúcia Santaella, resta saber se o ser humano está à altura da evolução de sua mente híbrida. Até agora, quase tudo parece indicar que não. Basta ver em que se converteu a utopia de que se cercou o desabrochar das redes sociais na passagem do milênio, poucos anos depois convertida em um oceano de fake news, de negacionismos, de descrença e desprezo às instituições democráticas, em uma verdadeira avalanche de desinformação generalizada e de antagonismos que se dilaceram. A Silvia Maria pergunta como não ser manipulado pelos algoritmos. Muito difícil. Eles rastreiam tudo, daí eles são processados, e porque não são só dados de cada um de nós, são metadados. Ou seja, nós somos agrupados de acordo com a bolha a qual nós pertencemos. Como é que nós podemos furar as bolhas? Tem um trecho maravilhoso do D.H. Lawrence, onde ele celebra o artista e o escritor, porque o artista e o escritor são, não é os criativos, as pessoas criativas. Elas têm a capacidade, antes da era da internet e das bolhas, eram os artistas que furavam, faziam rasuras
nessa abóboda ideológica na qual todos nós vivemos. Vocês lembram da música do Cazuza? Preciso de uma ideologia para poder viver. Nós não vivemos sem crenças, sem aquele grupo de pessoas com as quais nós nos identificamos. Isso é uma característica do psiquismo humano, que se chama homofilia. Só gostamos daquilo que se parece conosco. Agora, com os algoritmos, e nós somos como que enquadrados dentro dessas bolhas, que só vem para nós aquilo que a gente já procurou, porque chega a mim alguma recomendação que não é que eu estou querendo. Se eu levar, por exemplo, uma indagação mais longe, aquilo que me vem antecipadamente, eu chegaria a desejar. Veja bem, não é brincadeira o que está acontecendo. Não é uma historinha da carochinha. É a dataficação do eu. Não tenho outro caminho. Minha vida inteira eu dediquei ao conhecimento, o avanço do conhecimento, uma formação educacional para a vida. Isso é altamente compensador conforme o tempo passa. Só a educação é capaz, não a educação formal para dar um diploma. O diploma te coloca no mercado de trabalho ou não coloca, como está acontecendo agora no Brasil, com esse número imenso de desempregados, sem a gente falar do emprego informal. Então, educação para a vida. O que significa isso? A busca de um crescimento contínuo. O autocrescimento, aquilo que Foucault chamou de estética da existência. Tocar a nossa vida como se fosse uma obra de arte, com tudo que é preciso investir para que isso seja possível, com todas as contradições que nos rodeiam e dificuldades. Então, é só a educação para a vida. Se fala muito em educação continuada, mas são cursos aqui, ali, para melhorar, não é? O emprego, etc. Tudo bem, isso é necessário, mas estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando daquilo que nos torna autoexigentes. Aquilo que nos torna. Somos autoexigentes porque somos capazes de escutar o outro. Somos capazes de ver e de sentir que não tínhamos razões para ficar fixados em determinadas crenças. Não há nada mais educativo do que se expor ao pensamento do outro. Não estou falando dessas coisas que andam pela internet, esse festival de opiniões disfarçados de saber. Isso que eu chamo de autoexigência. O caminho não é fácil, mas nada que é bom nunca é fácil. Aliás, o Lacan dizia, vale quanto custa? Em tempo, em energia, em investimento. Investimento psíquico, interior. O Andrei pergunta assim, ele começa a pergunta dele afirmando quem é um pouco mais velho conheceu a plataforma Second Life, em que você poderia ser um avatar de si mesmo. Na época, os computadores não tinham recursos como realidade virtual. E a pergunta que ele fala é, agora estamos prontos para o metaverso? E o que você pensa sobre isso? Estamos à beira, entrando e caminhando para o metaverso.
Claro, o Second Life foi um ensaio antes da hora. Foi um ensaio antes da hora porque a tecnologia não estava avançada para aquilo. Não é que deu errado. Ficou como que encapsulado, esperando a hora de amadurecer. Tem o lado bom e o lado negativo. Todo aquele discurso que a gente já ouviu, não é aqueles rios de discurso que faziam a diferença entre o mundo virtual e o mundo real. Nós estamos perdendo a realidade da nossa vida porque estamos navegando dentro do ciberespaço. Esse discurso arrefeceu um pouco quando apareceram os dispositivos móveis que se colaram ao nosso corpo. Então, o problema é que nós não podemos ver as extensões tecnológicas como separadas da biologia humana. A biologia humana, ela é indissociável das tecnologias que foram se desenvolvendo gradativamente até alcançar o ponto em que hoje estamos. O que nós temos que aprender é enfrentar as contradições. E essas contradições não estão lá fora de nós, nas tecnologias. As contradições já nascem dentro do nosso próprio psiquismo. Basta ler Freud, psicanálise. Nosso psiquismo é um campo de luta. Isso é externalizado para as relações sociais. E hoje nós estamos vivendo verdadeiras guerras identitárias, porque cada um busca a sua bolha identitária e cria suas narrativas. E, de fato, nós temos que respeitar essas narrativas. Cada narrativa tem a sua própria autoria. Então, eu não vejo com olhos, digamos, negativistas. Vamos afastar o metaverso porque foi o Facebook que colocou essa ideia no ar. Ele só colocou essa ideia no ar porque o desenvolvimento tecnológico, inseparável do humano, está caminhando para isso. Quanta crítica veio, não é, do TikTok. Crianças hoje de 10 anos, 9, 10, criam programinhas no TikTok com uma facilidade que as outras gerações, para mim, é impossível. Então, as tecnologias, inclusive, elas vão se adaptando geracionalmente. Então, nós não temos que perguntar do metaverso para uma pessoa como eu, apesar de que eu tento abrir meus olhos, ficar em estado de alerta, mas não para pessoas como eu. Nós temos que observar o que está acontecendo com crianças e perceber que a diferença geracional hoje não é de pai para filho, é de irmão para irmão. O de 5 anos já está com uma adaptabilidade mais rápida do que foi a adaptabilidade do irmãozinho de 10. O que tudo isso significa? O fim do mundo? Pode ser. Pode ser. Aliás, nós não podemos descartar a hipótese de que o ser humano possa ser um erro da evolução.
Mas como a gente tem muito amor, não a si egoistamente, mas amor à nossa espécie, ela tem que valer a pena. Então, adiar o fim do mundo, como diz este grande autor, é uma necessidade que se coloca, não apenas para governos, estados, sociedade civil, mas responsabilidade para cada um de nós. No próximo bloco, De onde vem o poder da mentira? Sabe de onde? Da ignorância. Seguimos nos movimentando em conexões, alternando entre on e off, distribuindo dados e ideias que circulam agrupando perfis. Quer queira ou não, cientes disso ou não, vamos ficando à mercê de algoritmos que nos conduzem. E do uso das redes fizemos surgir 3 grandes problemas que estão na ordem do dia da crítica social: pós-verdade, as fake news e as bolhas que nos mantêm entre os semelhantes. E a pergunta do César Nascimento é se mesmo dentro da bolha a nossa consciência se torna blindada. Bom, a bolha significa uma espécie de consciência blindada. Quando eu entro no Google procurando alguma coisa, claro que o Google já sabe que eu estou escrevendo sobre aquele tema. Eu escrevo 3 palavras e sabe que o Google me manda, assim, os melhores textos acadêmicos sobre aquilo que eu estou procurando. Então, veja como tem lado benéfico e outro lado que é nocivo. Se a gente não procura, eu estou repetindo um pouco algo que eu já falei. Eu não acredito em outra coisa senão autotransformação. Ai, dá guinadas na vida. Autotransformação. E a gente não é capaz da autotransformação se continuar viciado em si mesmo. O egoísmo é aquilo que nos destrói. Porque o egoísmo nos transforma em cobras que engolem o seu próprio rabo, sem o mito, não é, da sabedoria. Então, engole o seu próprio rabo na sua própria ignorância. Nesse livrinho, De Onde Vem o Poder da Mentira? Sabe de onde? Da ignorância. Não adianta ficar pondo a culpa no outro. É preciso se colocar em estado contínuo de aprendizagem. Por quê? A velocidade com que hoje o mundo gira é estonteante. E para a gente não ficar vivendo numa zoeira e tentar compreender e se orientar um pouco na hipercomplexidade deste mundo, é uma hipercomplexidade que envolve o planeta hoje. Então, se a gente não se colocar num processo de aprendizagem contínua, claro que tem que ser investido esforço. Não há aprendizagem que não implique o esforço da transformação. Eu só acredito nisto. Enquanto, por uma tendência humana tipicamente egóica, todas as atenções se voltam para os efeitos visíveis das redes sociais, por baixo delas existem camadas invisíveis, nas quais tudo se engendra. Isso nos coloca diante do desafio de aprender a explorar e pensar sobre o invisível. A pergunta do Diego Jorge Lobato Ferreira é como você vê o papel do museu dentro desse contexto das redes e da dadosfera? A gente tem a ideia
de que o museu é o lugar onde está resguardado o acervo do passado, de fato. Não é? Os museus nascem no momento em que o acervo da cultura humana precisa ser conservado. Depois eles mudam, quando a arte se torna portátil, e daí então o museu passa a ser um lugar também de exposição. Em que ponto estamos hoje? Vamos repensar o museu, como ele pode se renovar a partir dessas novas conexões que se abrem. De um museu contemporâneo com tentáculos. E a maneira como tentáculos. E não, em vez de ficar fechado, ele se abre para as possibilidades de conexão, de conectividade que hoje um participante que aprecia o museu possa receber do museu, inclusive museus virtuais, visitações acompanhadas por possibilidades que se abrem com a inteligência artificial. Um museu de portas e janelas intercomunicantes com aquilo que nós chamamos, ai que nome, detesto esse nome, eu não consigo encontrar outro, que nós chamamos de usuários. Ou seja, prefiro os navegantes. Nós somos novos navegantes. E vou terminar esta minha resposta com aquela frase maravilhosa que nos anos 90 me levou para essa imensa curiosidade que eu passei a desenvolver acerca do ciberespaço e da cibercultura. É do Marcos Nowak. A obra dele é absolutamente extraordinária. Ele é um arquiteto que trabalha com imagens virtuais, arquiteturas virtuais. Quando eu escrevi meu livro Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, não era em Bauman que eu estava me inspirando, mas no Marcos Nowak, que tinha batizado as arquiteturas líquidas do ciberespaço. Hoje nós somos navegantes, surfadores de arquiteturas líquidas de linguagem. A multiplicidade de linguagens com as quais nós estamos convivendo, com as quais nós estamos dialogando, aprendendo. E agora a porta que se abre é a do metaverso. Não há futuro que não seja pavimentado pelos ideais que nós temos que cultivar. Porque são os nossos ideais que guiam as ações que nós temos que tomar no presente na direção do futuro. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês, e aliás eu posso considerar um recado que traz consigo a minha admiração pelo café filosófico. A fala de seres pensantes que nos ajudam a pensar. Não obstante todas as nuvens sombrias que cobrem os nossos céus, continuo acreditando no ser humano. Acredito na criatividade humana. Acredito nos artistas e nos cientistas apaixonados pelo que fazem. Acredito no lado benigno da inteligência humana. Continuo acreditando nas forças do bem, guiadas pela flecha de Eros, que, aliado à psique, potencializa o princípio da vida.
Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Eu gostaria de falar do Latour, Bruno Latour, que lançou um texto sobre isso. Onde aterrar? Onde aterrar significa quais são os caminhos para que a Terra possa se tornar mais saudável e que não coloquem as espécies em risco, inclusive a própria espécie humana, que está em risco.